Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso Informação em Aba. Então, provavelmente vocês devem ter algum filho com deficiência intelectual ou com autismo, que é o meu caso de ter um filho com autismo. Eu sou formado em comunicação, sou doutor em comunicação, mas quando meu filho completou 2 anos, eu precisei começar a estudar a aba, porque era algo que era necessário para que ele aprendesse. A história, então, familiar me levou a estudar cada vez mais esses conceitos, porque a gente não podia depender necessariamente de outras pessoas, até porque a gente estava vivendo uma pandemia e as terapias todas pararam. Então, a partir disso, eu comecei a me inteirar sobre esse assunto e nesse curso aqui eu vou ensinar para vocês algumas estratégias que são muito importantes para as crianças com autismo conseguirem aprender. Isso é uma coisa muito importante. O autismo ele não necessariamente vai dizer que a criança não consegue aprender. Toda pessoa, toda criança consegue aprender algo no seu jeito, no seu tempo, mas com as técnicas, com as estratégias certas. E a aba é uma ciência que vai ajudar a gente a conseguir fazer isso. A aba foi uma ciência fundada pelo B.F. Skinner, que é um grande pensador e que fez com que a gente estudasse o comportamento humano. E a partir disso, então, nesse módulo, eu vou mostrar alguns conceitos iniciais e que depois, futuramente, eu vou aprofundar. Mas no final dessa primeira aula, a gente já vai ter um conceito que vocês vão conseguir aplicar na prática para já sair ensinando o seu filho a fazer algumas coisinhas e para que a gente também se motive a continuar ensinando cada vez mais. Também o curso serve para aquelas pais que têm os filhos já fazendo terapia, mas que precisam de ter algum conhecimento para perguntar para os terapeutas, para perguntar para os psicólogos, para a gente saber exatamente de tudo o que está acontecendo. Então, a gente tomar poder de conhecimento é muito importante para toda a nossa vida, porque vai ter detalhes também que não vão acontecer na clínica. Muitas das coisas as crianças são ensinadas em casa, e algumas das coisas que são feitas em casa não são feitas na clínica. Então, obviamente que a gente precisa aprender o máximo possível. Mas primeiro a gente precisa saber o que é o comportamento. O comportamento é tudo aquilo que o homem morto não faz. Ou seja, o comportamento é o que as pessoas vivas fazem. Mas a análise do comportamento ela vai focar justamente nas coisas que nós fazemos, mas que podem ser mensuradas. Por exemplo, a felicidade não pode ser mensurada, mas um sorriso pode, uma risada pode. Então, esses tipos de comportamento que podem ser mensurados é o que nos interessa e é o que provavelmente a gente vai conseguir a transformar nos nossos filhos e o que a gente vai conseguir a modificar neles. Então, a grande sacada de quando a gente está aprendendo sobre aba é tentar entender quais são os comportamentos que são adequados e quais são os comportamentos que são inadequados. Por exemplo, quando uma criança quer alguma coisa, que ela é autista e que ela não sabe pedir, provavelmente ela vai chorar, ela vai quebrar, ela vai tentar fazer coisas que não são adequadas do ponto de vista comunicativo. E o que a gente vai fazer é transformar esse comportamento inadequado em algo que seja adequado para uma comunidade verbal. Ou seja, a gente vai pedir com que ela se comunique. É óbvio que isso não é tão fácil assim, precisa de uma série de repetições para que a criança consiga fazer as coisas de um jeito mais comunicativo funcional, ou seja, não é apenas falar palavras, é se comunicar, é apontar, é olhar, fazer diversos elementos na sua vida que façam com que as pessoas a compreendam e que ela possa compreender as outras crianças. É óbvio que as crianças autistas têm diversas dificuldades, inclusive de imitação, que é algo bem importante, e também às vezes na compreensão da linguagem falada, ou seja, do comportamento verbal. A gente deve dividir esses conceitos entre saber as coisas que estão acontecendo na mente da criança, além de entender o que está acontecendo na cabecinha dela, das coisas que ela já entendeu, das coisas que ela ainda não entende. Isso é bem importante. Normalmente, quando uma criança entende mais, ela faz as coisas para a gente. Quando ela não entende, ela não faz. Se a gente pedir assim o exemplo, fulano, pega a mamadeira para mim. E se a criança não pegar, muito provavelmente ela não entendeu. Acontece também que às vezes a gente dá pistas visuais, a gente aponta para a mamadeira e daí dá a sensação de que ela está entendendo, mas ela viu só porque a gente apontou. Então, quando vocês forem fazer esses testes aí para saber se a compreensão receptiva da criança está boa, tentem falar alguma ordem que seja mais curtinha para que a gente possa entender se ela já está compreendendo. Por exemplo, fulano, pega a mamadeira para mim. E aí vamos ver se ela vai pegar. Se ela não pegar 3 vezes, então a gente já vai ter uma noção de que ela não está compreendendo essa sentença ao todo.
E para que ela possa aprender, a gente vai se utilizar de aba, que é a ciência que estuda o comportamento humano e é a forma mais eficaz de ensinar as crianças. Normalmente, quando a criança tem entre 2 e 7 anos, é feita uma intervenção em aba mais ou menos 15 a 40 horas por dia para ter uma grande repetição desses conceitos, desses exercícios que as crianças vão fazendo, para que elas possam aprender. Isso faz com que essa repetição vai entrando na cabecinha delas e que elas vão compreendendo pequenas coisinhas nas diversas áreas da nossa cognição que a gente precisa para entender. Então, por isso que a aba precisa de várias e várias horas. Não adianta a gente fazer 45 minutos, não adianta a gente fazer 1 hora. É claro que quanto mais tempo a gente fizer por dia, mais serão as chances da gente conseguir ensinar uma criança. E eu falo dessa idade mais cedo aí, menos dos 7 anos de idade, porque justamente ela tem algumas vantagens no seu cérebro, que é, por exemplo, a plasticidade cerebral, que é uma capacidade que o cérebro humano tem de usar diversas outras áreas do cérebro para aprender. As crianças, às vezes, autistas, têm alguns problemas nas podas neurais, em que algumas coisas que são importantes são deletadas, digamos assim, e que daí, por exemplo, esquece alguma coisa, ou tinha falado e depois esquece. É muito comum, assim, da gente ver crianças que tiveram uma regressão, um autismo mais regressivo, e que elas estavam aprendendo alguma coisa e lá pelas tantas elas ficam quietas. Quando ela ainda está nessa fase de plasticidade cerebral, o cérebro consegue se rearranjar e fazer com que o ensino continue acontecendo. Então, outras partes do cérebro vão trabalhar para isso. Obviamente que depois dos 7 anos existe um declínio e tem diversas habilidades também que a gente aprende até os 7 anos, inclusive a nossa fala. Então, depois dos 7 anos, a fala começa a ficar bem mais difícil. Então, isso é uma mensagem que eu deixo muito importante para vocês. É necessário que a gente tenha uma urgência em ensinar as crianças. Até os 7 anos é onde vai desenvolver a fala expressiva das crianças, onde elas vão conseguir se comunicar para a comunidade verbal de uma forma mais eficaz. Depois dos 7 anos, a porcentagem das crianças que falam de verdade diminui bastantemente. Então, a gente precisa ter uma urgência absurda, ou seja, não dá para perder tempo de forma alguma. Muitas das crianças têm problema também na função dos neurônios espelho. O que é mais ou menos a função dos neurônios espelhos? Quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente olha uma pessoa e ela faz algo e a gente imita. E muitas das coisas que a gente aprendeu na vida é a partir dessa função espelho, de simplesmente imitar as outras pessoas. As crianças com autismo, muitas delas têm essa dificuldade de se espelhar nos outros para fazer as coisas. Vou dar um exemplo bem prático que eu mesmo fazia em casa e que nunca dava certo. Eu tentava ensinar meu filho a bater palma fazendo: Fulano, bate palma. E obviamente que ele não batia. Por quê? As funções do neurônio espelho dele estavam completamente comprometidas. Ele não tinha essa função. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente pode começar a desenvolver essa habilidade também nessas crianças. E isso eu vou fazer num vídeo um pouquinho mais tarde para como a gente ensina imitação. Mas a forma que a gente vai utilizar para ensinar as crianças, e é o que vocês vão fazer hoje com seus filhos, não vamos utilizar a função espelho justamente, vamos tentar fazer a partir de uma modelagem, ou seja, a gente vai pegar as mãozinhas da criança e vai falar: fulano, bate palma. A gente pega a mãozinha dele e aí vai fazer o movimento certinho para que ele aprenda. Também a gente vai usar essa mesma técnica para ensinar uma série de outras coisas. A partir de agora, tudo que vocês forem fazer com as crianças que é possível fazer desse jeito, vamos fazer assim. Digamos, na hora da janta, na hora de almoçar, ao invés de mostrar para a criança como ela vai fazer para comer, nós vamos pegar a mãozinha dela, pega a comida e vai lá e coloca na sua boca. Vamos fazer o movimento completo de início e com o tempo a gente vai tirando esse suporte, vai tirando essa ajuda. Também a gente vai fazer isso na hora de escovar os dentes, na hora de tomar o banho, na hora de colocar roupa e de todas aquelas funções que a gente faz normalmente em silêncio. Então, a gente não precisa nem dar um comando de voz. Por exemplo, vamos comer, fulaninho, vamos pegar aqui o garfo. Quando a gente está fazendo esse tipo de coisa, a gente não fala normalmente. Então, esse tipo de ensinamento pode ser feito em silêncio, mas até pode dar um reforçamento ali, pega o garfo, e depois isso também vai diminuindo. Quando a gente está falando pega o garfo, a gente está ajudando também a nomear aqueles objetos, que também vai ser algo que vamos ver mais à frente. Mas o importante mesmo é entender que todas as coisas que são possíveis de fazer, a gente pegando a mãozinha da criança e colocando ela para fazer aquela função diretamente, é algo que eu acho bem importante, que já vai
ajudar a ensinar uma série de coisas, até mesmo a brincar. Por exemplo, a gente vai ensinar uma criança com uma bolinha de basquete, colocar numa cestinha de basquete, a gente pega a mãozinha da criança, pega na bolinha e vai lá e joga no basquete. Que também é uma das coisas bem importantes de ensinar a brincar de forma funcional. Muitos dos autistas, eles brincam, mas de uma forma não funcional. Tipo, meu filho pegava o carrinho, virava de ponta cabeça e só mexia nas rodinhas. Então, isso não é um jeito tão adequado assim de brincar. A gente pode até deixar ele brincar assim, mas depois a gente vai pegar a mãozinha dele, pegar no carrinho e arrastar no chão de um jeito mais tradicional, do jeito funcional, para ele aprender aos pouquinhos aí brincando. E com o tempo o repertório deles vão ficando cada vez melhor. Uma das coisas que a gente precisa pensar em relação ao comportamento é que existe sempre um antecedente, o comportamento e a sua consequência. E esse dividido em 3 partes é muito importante para a gente entrar num outro conceito que é o reforçamento. Mas pensem sempre dividindo o comportamento nessas 3 etapas aí. O antecedente é aquilo que vem antes do comportamento. Por exemplo, a criança está com um pouco de fome. Então, ao invés dela pedir comida, ela vai chorar. Esse antecedente aí, então depois a gente vai ter esse comportamento de choro e ele vai ter uma recompensa que seria ganhar uma mamadeira, por exemplo. Essa mamadeira vai se chamar reforço. E aí, obviamente, que a gente está ensinando que toda vez que a criança chora, que esse comportamento vai ser recompensado com algo positivo para ela, que seria a mamadeira. Então, a partir disso, da modificação desse comportamento, a gente vai utilizar, por exemplo, o apontar, ao falar leite, ao falar alguma palavrinha, para que a criança possa ter uma consequência reforçadora positiva. Então, veja, a gente pega de um comportamento que não é o adequado, que é o chorar para pedir alguma coisa, para um comportamento adequado, que seria apontar. O apontar também a gente vai ter que utilizar aquela primeira técnica que eu falei ali anteriormente, que é pegar o dedinho da criança, apontar e encostar no objeto. Isso vai fazer com que ela, aos poucos, vá entendendo que, ao invés de chorar, que ela vai ter que apontar para ganhar a mamadeira. E quando ela chorar, ela não vai ganhar, porque isso seria algo não adequado para uma comunicação verbal. Então, o apontar também é uma das primeiras coisas que a gente já vai começar a fazer, e isso é bem importante. Esse apontar é a primeira comunicação expressiva que provavelmente o filho da gente faz quando ele é autista. Então, é um pouquinho trabalhado assim, a gente tem que pegar toda vez a mãozinha da criança, encostar no objeto, depois com o tempo a gente vai afastando e dando menos suporte. E a gente pode falar a palavra aponta, e simplesmente sim, uma palavra só, aponta, que é para a criança poder entender que para ganhar alguma coisa ela precisa apontar para o seu objeto. Muitas das crianças com autismo têm dificuldade bem grande em fazer esse simples sinal que é apontar para alguma coisa. Mas a gente já tem um grande passo assim, em termos de comunicação, que é a expressão, que ela pedir algumas coisas, que também vai ser aprofundada nesse curso. Isso é bem importante porque daí a criança ela vai entender a função da comunicação. Então ela está entendendo que ela quer algumas coisas e que ela vai pedir através do apontar. O apontar, então, para nós aqui vai ser uma coisa-chave desse início para que a gente possa fazer em casa como uma tarefa. E a gente vai ter essas 2 tarefinhas básicas aqui depois desse primeiro vídeo, que é simplesmente ensinar as crianças a apontar e ensinar elas a fazer as coisas com as suas próprias mãozinhas. Isso é bem importante, já vai ser um avanço muito grande, porque vocês já vão conseguir ver na prática funcionando o ensino que vocês estão fazendo para suas crianças, a aba funcionando de verdade. Então, a missão para vocês nessa semana é começar a ensinar a criança a apontar e ensinar a fazer as diversas coisas que ela ainda não faz com as suas próprias mãozinhas. Vocês vão ver que isso vai ser muito legal, a gente fica muito feliz quando começa a ver de verdade os resultados aparecendo. E são técnicas bem tranquilas assim, para que a gente consiga ensinar os nossos filhos e dar uma motivação muito interessante também. Mas para que as crianças consigam fazer essas coisas que eu estou mostrando para vocês, elas vão precisar de um reforçador. Reforçador é tudo aquilo que aumenta a probabilidade de algo acontecer no futuro de novo. Ou seja, as crianças precisam ter alguma vantagem para fazer. Ou seja, ninguém faz nada de graça. Então vamos imaginar assim, se eu quero que o meu filho faça tal coisa para mim, eu tenho que oferecer algo que ele gosta. E esses reforçadores são normalmente objetos ou coisas ou funções que a gente gosta, tipo, o filho pode gostar de cosquinha, pode gostar de carinho, pode gostar de um determinado carrinho. Então eu vou pedir para ele fazer alguma coisa, fulano, tu quer esse carrinho aqui? E aí como ele quer, vai ser mais fácil dele apontar. Então eu vou pegar o dedinho dele e mostrar para o carrinho, e aí ele vai ganhar o carrinho como consequência. Obviamente que eu vou deixar ele brincando alguns segundinhos ali, e depois eu vou pegar o carrinho de volta, né, com carinho, sem forçar a criança,
E isso tudo sendo feito em ritmo de brincadeira, né? Todos esses ensinamentos que eu estou falando para vocês tem que fazer com as crianças brincando. E aí esse reforçador vai ser entregue de novo para a criança, ela brinca alguns segundos, mas ela não pode ficar satisfeita. Ela não pode brincar até ela mesma enjoar. Eu preciso pegar esse brinquedinho aí, pegar esse reforçador antes que ela enjoe dele. E aí eu vou fazer mais uma brincadeira com ela e fulano, aponta para esse aqui. Aí ele vai apontar. Então essa vai ser a nossa grande missão durante essa primeira semana, tentar começar já a fazer as crianças apontarem e a fazer as tarefas com as suas próprias mãozinhas. Às vezes tem crianças que vão fazer isso muito rápido e algumas outras vão demorar mais tempo. Mas lembre-se, toda criança pode aprender e toda criança vai conseguir fazer desde que a gente insista bastante e que a gente faça uma série de repetições. Mas vai dar um ânimo muito legal, podem ter certeza disso. E normalmente, né, quando a gente descobre que o filho da gente é autista, a gente tem os problemas de fala. Existem 3 caminhos que são muito considerados assim para fazer uma criança falar, que é, por exemplo, a partir do mando. O mando são quando as crianças querem alguma coisa. Ele é ligado a uma necessidade. A criança quer tal coisa e pedir alguma coisa, querer alguma coisa. Por isso que eu comecei para vocês ensinando sobre o apontar. O apontar normalmente está ligado ao mando também, porque é uma comunicação mais expressiva que vai dizer eu quero tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo. Com o tempo, a gente vai conseguir acrescentar outras formas de fazer essa comunicação através de palavras e através de coisas. Mas lembre-se que o mando sempre é algo que demanda da criança, que está querendo alguma coisa da gente ou está querendo alguma coisa do ambiente. Uma outra forma de ensinar as crianças a falar é a da imitação generalizada, que é depois também passos específicos que têm a ver com fazer com que a criança repita as coisas que nós mesmos estamos fazendo. Por exemplo, fulano, faz igual. E aí a gente vai ensinar também eles a fazerem as coisas de um jeito como apenas pela observação. Digamos assim, um jeito um pouco mais fácil da criança aprender, um pouco mais rápido. As crianças que não têm tanto problema na imitação, elas tendem a compreender as coisas de uma forma assim bem significativa e ajuda bastante nesse processo. E também a gente pode fazer também através do pareamento estímulo-estímulo, que a gente vai mostrar alguma coisa e fazer um som, e aí as coisas vão estar sendo ligadas a uma outra. Todos esses conceitos depois eu vou aprofundar mais especificamente em cada um dos seus módulos. Mas a nossa grande memória, a grande coisa que vocês precisam lembrar agora é justamente de fazer esses primeiros exercícios com as suas crianças, que é o ensinar a apontar, né? Não se esqueça que vocês vão ter que pegar o dedinho da criança e encostar no objeto que elas querem. Tentar lembrar desse conceito de reforçador, que é tudo aquilo que a criança gosta e que vai reforçar, aumentar a probabilidade desse comportamento acontecer no futuro, e também fazer a nossa estratégia de pegar as mãozinhas das crianças e fazer com que elas consigam realizar as tarefas a partir de si mesma. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo aí. Experimentem essa semana essas estratégias e aí depois na sequência vamos entrando mais a fundo e detalhando cada uma delas e também acrescentando novas estratégias. Um abraço e até a próxima aula.